Em uma caverna fria e escura, um homem gravemente ferido cai de joelhos. Uma figura de capa verde ajuda o homem caído a se levantar, perguntando se ele está bem. Enquanto isso, um grupo de pessoas com tochas e armas pode ser visto caminhando pela caverna novamente. O homem desmaia no chão e todo o grupo começa a lamentar, perguntando-se quantas pessoas já caíram. Apesar de seus ferimentos, ele se levanta novamente, afirmando que tudo está bem e que eles são a esperança do Império porque o Guerreiro Verne está com eles. Então, na frente do grupo, um guerreiro de cabelo curto e prateado, com uma enorme armadura, é visto. Ele diz que pode ouvir a voz do homem e pede que ele aguente mais um pouco. Esperançoso, o homem se levanta e garante que ficará bem. O guerreiro começa a pensar e menciona que todos no grupo estão inquietos, revelando que o grupo de ataque era formado por 74 pessoas, mas agora restam apenas 43 homens, tendo perdido 31 companheiros. Em um flashback, é mostrado que durante a batalha, vários cavaleiros foram mortos por bestas mágicas. Lamentando, ele continua preso em seus pensamentos, pois mesmo que todos tenham dado seu melhor, não puderam proteger seus camaradas caídos. Resignado, com uma expressão triste, ele diz que essa é a realidade e que todos estavam preparados para isso, pois este lugar é um dos 7 grandes calabouços do mal, o antigo núcleo. No fundo, outro guerreiro chama Verne e pede que ele olhe em uma direção. Surpreso, Verne vê uma enorme porta à sua frente e celebra internamente por finalmente alcançar o objetivo. Ele explica que este é o fim da masmorra, a última parada da exploração e o fim de todos os esforços valentes. Este lugar contém vários tesouros e é onde a 36ª obra-prima criada pela humanidade está localizada. Finalmente, é também onde reside o chefe do lugar. Um enorme estrondo sacude toda a sala. Verne desenha sua espada, ordenando a todos os cavaleiros que permaneçam em suas posições. Em seguida, ele ordena aos escudeiros e cavaleiros que fiquem na frente e pede aos magos que iluminem o local. As vibrações param e todos os magos usam magia de iluminação no local. Quando as luzes se acendem, uma enorme criatura é revelada. A gigantesca criatura abre seus 4 olhos e Verne fica diante dela, olhando para o antigo monstro à sua frente. O herói permanece em choque. A besta se levanta e, com uma pressão esmagadora, congela todos os presentes. Verne implora a todos que corram, afirmando que não tem chance de vencer. Algum tempo passa e vemos uma caveira conversando com a criatura gigante. A criatura explica a situação, confirmando que estava dormindo quando os humanos invadiram repentinamente e então os derrotou. A caveira pergunta se isso é tudo o que ele tinha a dizer, enquanto permanece imóvel, respondendo sim. O monstro enfatiza que lutou contra 2 oponentes, o cansaço deles e os invasores. Ele continua e pede ao esqueleto Patrick que se acalme, pois ele estava exalando morte e raiva. Extremamente irritado, Patrick pergunta como ele poderia se acalmar se o gigante só acordou depois que os humanos já haviam invadido o lugar, afirmando que ele estava bocejando na frente dos inimigos. Ele continua a reclamar com o ser antigo. O esqueleto enfatiza que todo problema é a mentalidade de seu chefe e, olhando para o lado, pergunta a Rena o que ela acha da situação. A mulher de cabelos brancos vestida de empregada doméstica diz que não sabe, mas afirma estar extremamente impressionada com o mestre do ar que subjugou os humanos com apenas um bocejo e elogia a criatura. Vendo essa situação cafona, o cavaleiro Patrick fica ainda mais irritado. Ele diz que eles deveriam simplesmente desistir e que a masmorra está completamente terminada. O monstro gigante diz que ele deveria parar de ficar irritado ou seus ossos vão apodrecer. Os 7 calabouços que os humanos temporariamente decidiram serem impossíveis de invadir são um deles. Este é o antigo núcleo. Neste mundo, os humanos invadem e conquistam com sucesso a maioria dos calabouços locais habitados por criaturas hostis. Enquanto esses seres podem se preparar e atacar quando quiserem, os monstros só podem se defender. A repetição da guerra entre as 2 raças afeta negativamente e enfraquece o habitat dessas bestas. Durante um período, vários calabouços foram conquistados e outros criados. No entanto, há alguns que nem mesmo os humanos conseguiram dominar. Eles eram considerados tão cruéis que foram chamados de 7 calabouços do mal. Eles tiveram que ser deixados de lado, considerados impossíveis de conquistar. Entre esses 7, está o antigo núcleo, considerado o mais maligno de todos. O antigo núcleo tem monstros de defesa e, entre eles, estão os guardiões que defendem os 3 caminhos diferentes. Primeiro, o caminho vermelho à esquerda, defendido por um terrível homúnculo chamado Lâmina Donzela René. Segundo, o caminho azul central, defendido por um esqueleto assustador, o mestre da morte Patrick. E finalmente, o caminho à direita é sujo, misterioso e não tem informações além da existência de um número desconhecido de tentáculos. O ser que domina todo este lugar é conhecido como Engolidor, um antigo monstro. Em seguida, vemos um homem de cabelos brancos fechando um livro e dizendo que foi assim que foi escrito. Ela explica que, depois de espalhar esses livros para os humanos, o número de invasores na área aumentou. Uma criatura ao lado dela estava batendo palmas e explicando que a maneira de manter os calabouços seguros era envolvê-los em mistérios. Portanto, eles espalharam os livros para dar algumas informações e, assim, fazer os humanos se sentirem confiantes, levando-os.
Esses seres se aventuram imprudentemente, mesmo que a maioria das informações seja falsa. A criatura não podia acreditar que tantos humanos, totalizando 74, viessem e agora estivessem mortos. O homúnculo relatou que a maior parte do equipamento foi perdida, derretida pelos 116 tentáculos negros. Mesmo os equipamentos restantes sendo caros, ela teria conseguido se livrar deles sem danificar nada. Concordando, o antigo monstro gigante assume uma forma humanoide de baixa estatura e cabelos escuros. Ao completar a transformação, ele acaricia a cabeça dela, afirmando ter certeza de que ela teria sucesso. Nesse momento, um ser esquelético aparece ao fundo e diz que estão ali para uma reunião, não para brincar. Patrick comenta que a situação é tão doce que poderia lhe dar cáries e até mesmo apodrecer seu crânio esquelético. O esqueleto questiona por que o monstro gigante se transforma se não consegue fazê-lo com sucesso, apontando que ele ainda tem 6 dedos. Patrick afirma que é melhor do que da última vez, quando sua forma humana tinha mais de 40 dentes e era extremamente estranha, causando arrepios. Enquanto isso, o homúnculo reclama com o esqueleto que o som de sua mandíbula era muito alto, criando uma atmosfera tensa entre os dois. Depois disso, o cavaleiro diz que não aguenta mais e que não deveria mais ser um guardião. Depois de um tempo, vemos Renéia com papéis, anunciando que irá citar os pontos principais. Vemos os 3 seres sentados em uma mesa redonda e o homúnculo continua seu discurso. A garota relata que os humanos já estão tentando dominar o caminho da direita, causando graves ferimentos aos 116 tentáculos que protegiam aquele caminho. Calov interrompe, afirmando para não se preocupar, pois os tentáculos podem se regenerar, mas eles podem encontrar outro guardião temporariamente. Sorrindo, o esqueleto implora ao seu chefe para procurar mais de um guardião, porque ele quer que ele renuncie a essa posição, mas Calov nega, enfatizando que ele será seu escravo pelo resto de sua vida. Em seguida, ele continua explicando que, devido aos danos sofridos, os humanos só atravessariam o caminho da direita agora. Patrick diz que eles podem estar preparando outro grupo de ataque, enquanto Ren explica que, devido a feitiços de comunicação, a informação sobre o caminho da direita pode já ter se espalhado. Batendo na mesa, o chefe diz que eles criarão uma contra-estratégia e, assim, trocarão de tarefas. O monstro então ordena a René que deixe o caminho esquerdo e vá proteger o caminho direito. Ele continua dizendo que os grupos de ataque irão para o caminho direito, pensando que há uma abertura, e ela afirma que defenderá a rota de qualquer inimigo. Assim, ele pede a Patrick que substitua Renéia no caminho que ela estava protegendo. Então, o cavaleiro questiona, explicando que ele diz que quando os humanos perceberem que René está no caminho direito, eles mudarão de rota para o caminho esquerdo e Patrick estará lá para protegê-lo. Terminando, ele afirma que dessa forma eles poderão se defender contra ataques. Depois disso, o esqueleto pergunta o que acontecerá se eles escolherem o caminho do meio, e Calo fica parado, sem saber o que responder. O silêncio se instala no lugar e o antigo monstro diz que não há nada a fazer, os humanos terão um encontro direto com ele. O esqueleto se pergunta que tipo de plano maluco é esse. René o interrompe e elogia o plano do mestre, olhando para ele orgulhosamente. René percebe, dizendo que a questão mais urgente foi resolvida e eles só precisam decidir como lidarão com a espada para concluir a reunião. Em seguida, vemos Calov mostrando que não sabe a qual espada ela está se referindo. Então Patrick diz que é a espada do líder do grupo de ataque que eles derrotaram, relatando que a espada é de altíssima qualidade e que os humanos que vieram desta vez eram fortes novamente. O chefe pergunta a qual espada eles estavam se referindo, e Patrick comenta que provavelmente já ouviu falar dela. O monstro então pega a espada e diz que é uma das 36 obras virtuosas que variam de itens a armas de extrema qualidade e bem conhecidas pelos humanos. Continuando, ele afirma que esta era a 14ª obra e seu nome era Tambela. Al relata que algumas delas estão em seu armazém. Em seguida, vemos que a lâmina que René usa é uma dessas obras. O esqueleto pergunta o que eles devem fazer com a espada, afirmando que não adianta dá-la a nenhuma criatura na masmorra, pois seria um desperdício. Ele então diz que o chefe deveria guardar a espada, mas Calov nega, dizendo que Patrick também usou uma espada, então ele poderia guardá-la por um tempo. O esqueleto permanece imóvel, incrédulo, e então pergunta se ele está falando sério. Após a confirmação do mestre, o cavaleiro celebra e mostra imensa felicidade, dizendo que não tem escolha a não ser aceitar. Este é o Núcleo Demônio, um lugar terrível onde reside uma assustadora homúnculo donzela, um cavaleiro que exala terror, além de ser o lar de um monstro gigante antigo. A reunião continua e Ren pergunta o que devem fazer com o resto dos itens obtidos na batalha. Calov diz que usarão o que puderem e os objetos restantes serão usados como isca para atrair novas vítimas. René afirma que o mestre não precisa se preocupar, pois ela cuidará cuidadosamente da distribuição. No entanto, Patrick acredita que ela fará um trabalho mal feito novamente, e Calov diz a ele para confiar nela. O homúnculo começa a elaborar o que eles fariam, já que nenhum monstro precisa de equipamentos ou itens mágicos. Uma ideia então surge e ela sugere que eles deveriam comercializar pedras de mana para os humanos e assim, obter ouro. Então, o chefe diz que, já que é assim, ela irá para a Vila Humana. Os dois servos ficam maravilhados e de maneira amedrontada, Patrick sugere que René vá em vez disso, enquanto a garota concorda rapidamente.
O monstro então pergunta por que ele não deveria ir, e Patrick aponta que ele é extremamente desastroso em manter uma forma humana. Ele então aponta que seu chefe está atualmente expondo sua cauda monstruosa. Mesmo irritado, o antigo monstro concorda e pede à criada que traga comida para ele. Em seguida, vemos René coberta por uma capa, caminhando em meio a uma bela floresta, curtindo o clima. Então, ela assume uma expressão mais infantil enquanto diz a seu senhor que já está indo. René é vista em uma joalheria, com pedras de mana em um balcão. Um homem enorme examina as pedras mágicas que a garota trouxe e diz que, infelizmente, não poderá comprá-las, com uma expressão ameaçadora. A garota pergunta por que ele não vai comprá-las. Ele então tira um homem de pedra classe B, mostrando que é pequeno em comparação com o que ela trouxe. Ele explica que um campeão médio levaria cerca de 10 anos para reunir o suficiente para conseguir um desses. Então ele relata que os que ela trouxe são de qualidade tão extrema que só podem ser usados por magos de alto nível. Finalmente, ele afirma que um joalheiro que tem um contrato com a família real ou mesmo uma torre mágica poderia comprar essas pedras. A pensativa garota afirma que a capital está muito longe e a mais próxima é uma torre mágica. Ela menciona que não queria ir a uma, mas como é para seu mestre, ela faria esse sacrifício. Então, a garota rapidamente se despede do homem, e ele pede que ela tome cuidado durante a jornada. Antes dela sair, ele menciona que ainda há uma pedra no balcão. Agradecendo a ele, a garota diz que é um presente pela informação e, em seguida, se despede novamente, saindo pela porta. Comportamento estranho para a jovem garota. Ele ignora. Algum tempo passa e Ren finalmente chega à torre mágica e se depara com uma enorme estrutura. Um homem de sobretudo cumprimenta a garota. Ele menciona que, se ela quiser vender pedras de mana, ela pode conversar com o mestre da guilda e diz que ele a guiará até onde ele está. A garota simplesmente concorda enquanto sobe as escadas. Ren percebe que essa estrutura é semelhante a uma masmorra, com o mestre residindo no topo. Ao chegar aos aposentos do mestre da guilda, ela é recebida por uma mulher de cabelos longos e vermelhos. A mulher agradece a René por vir e se apresenta como líder da torre blindada de Gon. Ela então pergunta a René, deixando escapar um pouco de sua mana. René pensa que a mulher tem muito poder e rapidamente se apresenta como Ren. Sentada em uma cadeira em frente à mulher, a líder afirma que ignoraria a garota por ser criança, mas o guarda havia relatado que a garota havia trazido várias pedras de mana com um ar de superioridade. A mulher pergunta se Ren conhece a reputação desta torre mágica e se ela tem pedras de mana de alto nível que seriam adequadas para eles. Ren então pede para ela ver por si mesma e prontamente despeja as pedras na mesa. Vendo a qualidade e o tamanho das pedras, a mulher fica impressionada. Em seus pensamentos, ela considera que essas pedras são de um nível que ela conclui que essas pedras se destacam mesmo em comparação com pedras de mana de qualidade superior, e que isso é algo que uma criança não deveria possuir. Ainda assustada, a mulher se pergunta quem essa criança poderia ser. Depois disso, a mulher pergunta de onde ela conseguiu essas pedras. Tentando descobrir a origem dessas pedras, ela analisa a garota. Então, memórias de uma família com cabelos prateados, entre as 8 grandes casas do Império, vêm à sua mente. A mulher então supõe que Ren faz parte dessa família e fugiu de casa secretamente, trazendo as pedras para lá. De acordo com ela, essa é a única possibilidade para uma criança possuir algo assim, e mesmo que ela seja uma nobre dama, o mundo é escuro e traiçoeiro. A mulher pede desculpas a Ren e menciona que nunca poderia imaginar que seriam pedras de tamanha qualidade. Ela então afirma que quer comprar todas elas, oferecendo 50 moedas de ouro por cada uma e 80 pelas particularmente boas. Ren lembra o que o homem na joalheria havia informado. O homúnculo então raciocina que um campeão ganha cerca de 10 moedas de ouro por ano. Então em 10 anos seriam 100 moedas de ouro apenas para adquirir uma de nível B. Com uma expressão ameaçadora, a garota diz que, se a mulher está tentando roubá-la, ela a matará. A líder da torre então percebe que a garota é mais inteligente do que ela imaginava, pensando que ela afirma que, na realidade, mesmo que ela usasse todo o dinheiro da torre, não seria suficiente para comprar todas as pedras. Assustada pela aura que Ren está emitindo, a mulher rapidamente afirma que tentará comprar o máximo que puder. Com um baú na mão, ela oferece 2.000 moedas de ouro, porque é tudo o que eles têm. Continuando a oferta, ela diz que também poderia adicionar itens valiosos para comprar todas as pedras. Ren então pergunta se ela garante a qualidade dos itens, ao que a mulher afirma que ela não precisa se preocupar com isso. A líder da torre então pede a René para segui-la, para que ela possa mostrar a ela os itens. Enquanto caminham em direção ao local, ela comenta que aquele lugar é proibido para estranhos, mas eles farão uma exceção para a garota. Chegando ao quarto, ela explica que é o cofre da torre. Ela então começa a mostrar os itens que tem. Primeiro, o tiara feito de diamantes e pedras mágicas no centro, útil para magos. Segundo, uma pérola negra viva em um anel que emite sons de choro se a pessoa se aproxima de qualquer tipo de veneno, explicando que a pérola é obra da alquimia.
Ren então olha irritada para Pérola, enquanto a líder continua falando, mencionando que já imaginava que não combinaria com o gosto da garota, porque a alquimia não é uma disciplina limpa e várias pessoas sentem nojo por causa disso. Então, ela muda de assunto e mostra uma orbe chamada Pedra do Amor Escarlate, em formato de coração, afirmando que é uma joia que torna o amor realidade. Ao ouvir o que a líder da torre disse, os olhos de Ren se encheram de brilho. A líder então explica que tudo o que precisa ser feito é infundir mana na joia na frente da pessoa amada, e assim o espírito na joia trará amor eterno entre os dois. A garota então se aproxima da joia e pergunta se isso é verdade. Gromes afirma que sim e jura em nome da Torre Mágica. Logo depois, a mulher pergunta se essa joia atende aos gostos da garota. Empolgada, Ren repete sim e aceita a joia. Aproveitando a oportunidade, a líder diz que, infelizmente, ela não sabe se pode dar essa joia, porque ela poderia até mesmo dominar o coração de um imperador, tornando-a inestimável. Irritada e determinada, Ren morde os lábios e decide oferecer sua lâmina, uma das 36 obras-primas, em troca da Pedra do Amor Escarlate. A líder da torre fica completamente chocada e pergunta como a garota tinha isso. Ren então continua e oferece sua lâmina junto com as joias anteriores pela mencionada Pedra do Amor Escarlate. A cena corta e vemos um dos magos da torre questionando se a líder realmente deu o cristal para a garota. Com um sorriso no rosto, enquanto ela murmurava, ela afirma que sim. Ele perguntou por que ela fez isso, dizendo que se a garota usasse o cristal, ela inevitavelmente morreria. Então, enquanto analisava as pedras mágicas, ela menciona que não se importa. Ela então afirma que a jovem garota Nave fez a troca de forma voluntária e espontânea. O mago insiste que, mesmo assim, foi cruel. Com um sorriso malicioso, a mulher então diz ao mago para não se preocupar. Ela acrescenta que não haverá problemas, porque a jovem azarada morrerá assim que a maldição for liberada, e assim a pessoa que ela ama também morrerá, o que significa que não haverá nenhuma pista do que aconteceu. A cena corta e vemos René caminhando com um leve sorriso, carregando a joia em uma bolsa. Finalmente, a líder diz que não sabe quem são os desafortunados, mas sente pena de quem for afetado pela maldição do cristal. Em seguida, mostra uma das 7 masmorras, um enorme castelo chamado Chap. Dentro dele, há uma assustadora mulher de cabelos ruivos com unhas longas segurando uma tesoura. Ela então faz um movimento rápido e vemos uma mecha de cabelo prateado cair. Depois disso, René estava sentada em uma cadeira na frente de um espelho, enquanto a mulher cortava o cabelo dela. A garota pede desculpas por vir sem aviso prévio, dizendo que está em dívida e, em seguida, agradece a mulher por sempre ajudá-la, dizendo que não há problema, porque vizinhos devem sempre se ajudar. A mulher menciona adorar ver a fofura da jovem garota. A grande mulher se chama Uret e é a chefe da masmorra de Chap. Agora, com uma expressão fofa, Uret diz que René ficará maravilhosa, não importa o que, enquanto a garota parece tímida, guardando o Kong que estava usando. Ela inveja a raça de Ren por nunca envelhecer e sempre ter um rosto bonito. René então aponta que a mulher ruiva também parece extremamente jovem e tem a pele ainda mais pálida do que a dela. Embora se sinta lisonjeada, a garota adverte que ela usa vários produtos de beleza e sangue para ficar assim. Devido a isso, vemos ao fundo alguns potes manchados de sangue e com crânios humanos dentro. O homúnculo então pergunta a Uret o que a garota acha dela. Enquanto a mulher está levemente surpresa, ela então afirma que René é a garota mais bonita que ela viu ultimamente, fazendo a garota corar. Ela então continua, garantindo que ninguém seria capaz de rejeitar a garota como ela está agora, e acaricia o rosto do homúnculo. Em dúvida, ela então pergunta para quem ela estava se arrumando tanto, perguntando-se se René iria confessar para alguém. A garota então confirma, enquanto cora, olhando para o coração escarlate em estado de choque. A garota rapidamente pergunta para quem ela faria isso. Com os olhos completamente apaixonados, ela logo diz que seria para seu senhor, Kaluf. Ainda mais confusa, Uret pergunta se René estava brincando. Confiantemente, ela diz que não havia brincadeira e afirma que fará isso enquanto bate na própria cabeça. Ela pergunta o que a garota viu nele, já que, na opinião dela, o monstro não é nada atraente. Com uma expressão apaixonada, ela conta que gosta de várias coisas nele e acrescenta que ele é extremamente forte. Ela concorda com René e afirma que talvez ele seja o ser mais forte do mundo, mas tudo é negado pela enorme preguiça que ele possui. Ironicamente, ela concorda e também diz que ele tem um corpo enorme e come como um glutão. Ela também diz que ele dorme o dia todo, é insensível e até ganhou mais peso. A incrédula vampira pergunta se mesmo depois de tudo isso ela ainda gosta do Sr. Kaluf. Seus olhos brilham enquanto ela afirma que sim e que realmente gosta muito dele. Uret então diz que entende e que não há problema, desejando-lhe o melhor. Ela apenas enfatiza que René merecia algo melhor. Então ela pisca e diz que o homúnculo pode ir até ela se Kaluf a rejeitar. Agradecendo a garota, ela promete que terá sucesso e rapidamente abraça a pedra em forma de coração. A cena então corta para um gigantesco castelo na capital imperial, chamado Lias. Vemos a aliança de subjugação da masmorra em uma reunião. Um homem com uma expressão extremamente séria relata que a rota de ataque do herói Verna HH pode ter sido aniquilada.
Todos ao seu redor começam a clamar. Logo, um nobre irritado se levanta e diz que o homem havia dado garantia de que o guardião da masmorra seria derrotado. Outro nobre menciona que eles não encontraram os corpos, então como o mensageiro pode ter tanta certeza de que estavam mortos? Outro concorda e diz que Quiruver nunca cairia diante de monstros. Um homem está com as mãos apoiadas no queixo, olhando para baixo, reflexivo. Ele pensa que todos que estão falando estão completamente errados. Em seus pensamentos, ele diz que a masmorra do núcleo antigo não é grande ou complicada. Enquanto continua a pensar, já se passaram 2 dias desde que tiveram notícias de Vern. Vern provavelmente já está morto. Rangendo os dentes, o homem pergunta ao mensageiro onde estava a espada de Vern. O homem diz que a comunicação com o grupo de ataque foi cortada quando eles chegaram ao centro da masmorra. A menos que eles cheguem a essa área, seria impossível recuperar a 14ª obra, Annabella. Uma enorme discussão surge e alguns acreditam que deveriam se apressar em enviar seu segundo grupo, enquanto outros acreditam que, se nem mesmo Vern conseguiu, eles só iriam desperdiçar mais vidas. A discussão continua e um dos nobres diz que não devem desistir facilmente, porque se Fer não lutou, ele deve ter ferido o chefe da masmorra. Durante uma discussão, a maioria acha que deveriam reunir todas as forças e atacar enquanto estão se reorganizando. Então, o homem olha para baixo novamente e começa a pensar. Com esta missão de ataque, um dos preciosos heróis e uma das obras-primas pertencentes à família real foram perdidos. Inquieto, ele pensa que se a segunda equipe falhar, sua cabeça está em perigo, mas se eles não fizerem nada, a família real ficará furiosa. Ele então afirma que Fer não conseguiu ferir gravemente o chefe da masmorra e que, se a equipe de ataque não causou um grande impacto na masmorra, seria impossível conquistar o núcleo antigo, independentemente de quantas vezes eles tentassem. Um enorme silêncio permanece na sala até que, de repente, uma figura desconhecida chega. Ele questiona por que o velho pensa dessa maneira e argumenta que a masmorra seria facilmente conquistada. O velho então se levanta animado e pergunta o que a Associação de Pesquisa Imperial está fazendo ali. Então, vemos 3 pessoas vestidas com um manto com detalhes de olhos no peito. 2 delas têm capuzes cobrindo a cabeça, escondendo seus rostos, e a outra é um jovem baixo de cabelo roxo. Então, ele pergunta se eles não sabem a quem obedecem. Essas 3 pessoas fazem parte da Associação de Pesquisa Mágica Imperial, os 3 Olhos. Em seguida, ele fica irritado e, em seus pensamentos, diz que a família real já começou a interferir no jovem. Então, ele continua seu discurso e esclarece que, por causa dos 3 olhos estarem presentes, todos na sala pagarão por seus pecados. Ele insulta os nobres e menciona que, além de perderem um herói precioso, eles jogaram uma das obras-primas de Sua Majestade na toca do inimigo. Um silêncio perpétuo paira sobre todos, que mantêm suas cabeças abaixadas e estão nervosos. No entanto, ele diz que não poderia matar todos ali, pois, se o fizesse, não haveria ninguém para coordenar as incontáveis equipes de ataque do Império. Em seguida, o rei faz uma proposta para que todos ali possam sobreviver. Sorrindo, ele declara que eles atacarão o núcleo antigo mais uma vez. O velho então questiona, pois nem mesmo o herói Ver conseguiu derrotar a masmorra. Ele então dá um sorriso perturbador e abre os braços dizendo a palavra Nef. Todos na sala questionam a decisão, enquanto ele afirma mais uma vez que eles usarão Nifrim. O velho lembra que Nifrim é um híbrido com muitas falhas, mas o jovem de cabelos roxos assegura que não, que Nifrim é um produto muito bem sucedido. Ele continua e bate com a mão na mesa, enquanto aproxima o rosto do homem. Ele explica por que Vern e sua equipe falharam em sobreviver ao núcleo antigo, e não é porque eles são fracos ou incompetentes. Eles simplesmente estavam faltando uma coisa, algo que nem Vern nem sua equipe tinham, e quem possuir essa coisa, como Nin, é um jovem de cabelo loiro. Em seguida, vemos Kalov, que espirra, comentando que está sentindo algo ruim. Ele diz que sente como se uma grande tempestade estivesse se aproximando, enquanto espirra novamente. Voltando à sua forma de monstro, ele então se pergunta se ficou doente. Agora, Kalov estava deitado no chão, dizendo que estava se sentindo preguiçoso e não queria mais patrulhar. Mas ele se lembra que humanos podem aparecer a qualquer momento, e se ele não continuar, Patrick orgulhosamente o repreenderá novamente. Lembrando-se da noite, ele expressa que mesmo como um esqueleto, ele é bastante assustador e assustador. Ainda murmurando sobre como ele não queria fazer isso, ele se levanta. Logo, o monstro lembra que a última vez que os humanos atacaram foi pelo caminho da direita, então ele se dirige para lá. Ao chegar ao seu destino, Squala se depara com os tentáculos que estavam se regenerando. O cara lamenta não poder fazer nada para ajudar, então ele continua sua patrulha. Ao chegar à 5ª sala, é possível ver um monstro feito de enormes vinhas conectado a um núcleo chamado Antropofaga. Analisando seus ferimentos, ele lembra que essa criatura se regenera se seu núcleo estiver intacto. Olhando mais de perto, ele percebeu que o núcleo da criatura permanece intacto, então ela se recuperará sem intervenção. Descendo do monstro, ele explica que os problemas devem estar nas salas restantes, porque nessas as bestas foram massacradas. Ele diz que terá que discutir isso com Patrick, mas só de imaginar que receberá outra bronca já se arrepende.
Vemos que o núcleo antigo é formado por 5 salas, a quinta sendo responsável por dar acesso aos 3 caminhos que levam, finalmente, aos aposentos de Kaluf. Sonolento, Kaluf afirma que pensará no resto mais tarde, porque ele já verificou o caminho da direita na quinta sala e tudo estava bem. Ao retornar, Squala diz que terminou sua patrulha e que Patrick entenderia se ele fosse descansar. No entanto, uma lâmina passa ao seu lado, quase o atingindo. Quando a lâmina atinge a parede, o monstro antigo começa a liberar sua aura, preparando-se para o combate. Ele diz que agora que eles invadiram aquele lugar, ele teria que eliminar todos e então se vira. Virando-se, ele vê René se desculpando. Ela explica que o confundiu com um invasor humano, pedindo desculpas novamente a Kaluf. Ele dissipa sua aura e confirma que era apenas sua subordinada. Dizendo que tudo bem, ele menciona que apenas ficou surpreso. Observando a garota, ele percebe que ela estava diferente do usual, orgulhosa e com olhos brilhantes. Ela pergunta se ela parecia bonita, gaguejando e extremamente nervosa. O homem apenas menciona que ela parecia estar vestida para uma ocasião especial. Em seus pensamentos, Kaluf se preocupa que a garota possa renunciar. Enquanto girava o dedo no cabelo, ela confirma que estava, de fato, vestida para uma ocasião especial. Então, a garota pede a Kaluf para acompanhá-la. Ainda nervoso, ele confirma e, em seus pensamentos, implora que ela não esteja renunciando. Depois de um tempo, vemos os dois em outra parte da caverna. No centro do lugar, há uma mesa e 2 cadeiras. René diz que era um lugar secreto que só ela conhecia na masmorra. Ela continua e pede ao rapaz para sentar enquanto ela busca um chá. Obedecendo, ele vai até a cadeira e se senta nela. Servindo chá, René menciona que antigamente só ela conhecia aquele lugar, mas agora é um segredo que ambos compartilham. Preocupado, ele continua a rezar em seus pensamentos para que ela não renuncie. Continuando, ela diz que faz 80 anos que seu chefe a acolheu e pergunta se ele se lembra de olhar para seu reflexo no chá. Ele confirma que se lembra. É revelado que 80 anos atrás, mais de 1000 masmorras foram subjugadas e milhares de humanos invadiram o núcleo antigo. Foi nessa época que René ganhou seu apelido e foi adotada por Kaluf. Aliviado por ela não ter renunciado, ele diz que a garota passou por muito e perguntou se seu olho vermelho estava bem. Ela diz que está feliz porque ele se lembrou de seus olhos novamente. O homem então enfatiza que sempre se lembra dela. A garota afirma que está muito feliz por tê-lo protegido todo esse tempo. Kaluf começa a ficar nervoso novamente e a suar, mencionando que parecia uma despedida. A garota o chama pelo nome. Pensamentos em sua mente imploram para que ela não renuncie, enquanto sua cabeça só consegue pensar nisso. De repente, a garota finalmente confessa e diz que gosta dele. Sem reação, ele pergunta o que ela disse. Com olhos brilhantes, ela repete que o ama e continua dizendo que nos últimos 80 anos ela tem esperado por esse momento. Completamente confuso, ele agradece a ela por dizer isso, mas começa a explicar que criaturas como eles estão sempre à beira da morte, e é por isso que ele acredita que nenhum dos dois quer que o outro viva o resto da vida na solidão. Agarrando seu vestido, ela diz que sabia que seria assim e enfatiza que só queria aliviar o fardo que pesa tanto sobre ela. Ainda assim, a garota acha aterrorizante a ideia de ser rejeitada após uma confissão. Então, enquanto tira a joia do amor escarlate, ela afirma que quer ser amada por ele a qualquer custo. O homúnculo chuta violentamente a mesa para longe e diz, na frente de Kaluf, que ela se rebaixaria a algo assim. O rapaz pede à garota para se acalmar, e com confiança, ela menciona que com isso seu desejo será realizado e mostra a joia para ele. Kaluf arregala os olhos, e quando René estava prestes a infundir sua mana no objeto, o monstro antigo libera uma pressão esmagadora. Toda a sua aura começa a dominar e se espalhar por todo lugar. A besta assume uma forma monstruosa e pergunta a René, de maneira assustadora, se ela tentou matá-lo. Paralisada, ela deixa o objeto que estava segurando cair de suas mãos, fazendo-se despedaçar. Chorando, a garota se pergunta o que era aquilo. Ao observar, ela nota algo que parecia uma vasta escuridão presa na joia. Patrick sorri e zomba sarcasticamente de seu mestre, provocando Kaluf. Ele anda ao redor da criatura, dizendo que está procurando pela consciência do monstro e continua mencionando que não só ele assustou os humanos, como conseguiu afastar até mesmo seu servo. Enquanto ri maliciosamente, afirma que seu chefe nem conseguiu conter sua raiva na frente de René. Kaluf permanece deitado com uma expressão triste, com Patrick ao seu lado. O monstro pergunta o que ele deveria fazer. O cavaleiro diz que não deveria estar questionando a ele, já que ele não foi o causador de tudo isso, mas ainda menciona que a culpa não é inteiramente do seu mestre. Enquanto quebra outro pedaço restante da joia, ele aponta que seu chefe ainda é responsável por tudo o que fez com o esqueleto e puxa a orelha do monstro antigo, que tenta ignorá-lo. Kaluf finge não entender e afirma não se lembrar de ter feito nada contra Patrick. Em seguida, vemos um flashback dos eventos recentes. O cavaleiro corre desesperadamente em direção aos dois para tentar evitar que algo ruim aconteça a René. Kaluf está cercado por uma escuridão aterrorizante e a garota está deitada no chão.
Patrick continua correndo enquanto pede ao seu mestre para se acalmar, porém, quando ele olha, o rapaz já está completamente consumido pela raiva, com metade de seu rosto transformado. René está deitada diante do mestre, chorando e completamente paralisada, se perguntando o que fez. Mesmo com Patrick pedindo para que ela se controle e saia do local, a garota permanece imóvel. Em seus pensamentos, ele percebe que não conseguirá alcançar a garota e, se ela continuar assim, só atrapalhará. Então, determinado, o esqueleto saca sua espada e a ataca, jogando-a para longe. Pedindo desculpas em seus pensamentos, ele diz que não havia outra forma de tirá-la dali. Ao perceber que conseguiu afastar a garota, ele se vira e olha para seu mestre. Observando, nota que o monstro já está completamente consumido pela raiva e, logo, o esqueleto se pergunta o que deveria fazer. Em um estado de insanidade, Kaluf pergunta se Patrick também estava tentando matá-lo. Depois disso, voltamos ao momento presente, com Patrick terminando de refrescar a memória de seu mestre. Kaluf parece envergonhado e o esqueleto pergunta se o monstro agora se lembra do que aconteceu. O chefe então pede desculpas, cobrindo o rosto com as mãos. Patrick, que está ao seu lado, o tranquiliza e diz que foi bom ele ter se desculpado, entende porque o monstro reagiu daquela forma. Então, ele menciona que tinha que ser daquela forma entre todas as possibilidades, enquanto olha para os fragmentos da joia no chão. Kaluf então pergunta se deveria ir atrás de René, e Patrick afirma que ele não precisa perguntar o óbvio. O monstro diz que questionou porque achou que Patrick iria repreendê-lo. Confuso, Patrick afirma que nunca diria isso, enfatizando que René é extremamente importante para a masmorra. Então, ele começa a listar todas as funções desempenhadas pelo homúnculo, que incluem entregar ingredientes para as refeições de todos na masmorra, limpar, restaurar e reabastecer os monstros e até mesmo armar armadilhas. Ela também gerenciava todo o sistema lucrativo da masmorra e todos os outros aspectos de administração eram tratados por ela. O esqueleto também afirma que perdê-la seria pior do que perder o próprio chefe. Kaluf diz que já estava ciente. No entanto, ouvir tudo isso o deixou ainda mais chocado. Patrick pede ao seu chefe para encontrá-la e trazê-la de volta a qualquer custo. Se necessário, ele até se curvaria e imploraria para que ela retornasse ou até mesmo beijaria seus pés. Enquanto escuta tudo isso e concorda, o enorme monstro polimórfico retorna à forma humanoide. O esqueleto então sugere que, se seu mestre vai viver por ela, ele deveria pegar um objeto e estende a mão, mencionando que é a Deura, uma pulseira que ajuda a estabilizar a mana. Continuando, ele afirma que Kaluf não precisa saber os detalhes, apenas que a pulseira é bastante cara. O chefe ainda permanece um tanto confuso sobre o que era aquilo. O cavaleiro então explica que não pode garantir que o efeito funcionará completamente, pois o monstro tem um fluxo de mana enorme. Ele mostra que seu mestre tem 6 dedos novamente e continua explicando que o objeto deve, pelo menos, impedir que o corpo do monstro pouse de forma inadequada na forma humana. O mestre olha para Patrick, mencionando que é um nível de preparação muito alto, como se soubesse que isso aconteceria. Ele continua perguntando de onde o esqueleto conseguiu, ao que ele responde que o encontrou no chão. Patrick, com uma expressão desconfortável, pede ao seu mestre para não fazer nada estranho com o objeto, pois é frágil. Finalmente, o monstro coloca a pulseira e Kaluf pede a Patrick que cuide do local em sua ausência. Patrick o lembra que não é um passeio e que ele deve voltar, porque em 5 dias os humanos retornarão. O chefe da masmorra então pergunta se o esqueleto quer que ele retorne antes que o grupo de ataque chegue à masmorra, enquanto Patrick confirma. Patrick diz que, se não conseguisse afastar os intrusos enquanto o monstro antigo estiver ausente, não sabe o que poderia acontecer. Com confiança, o cavaleiro afirma com certeza que os humanos não invadirão por 5 dias e pede ao seu mestre para lembrar disso. Em sua forma humanoide, Kaluf conjura um manto sobre si mesmo e afirma que retornará com Rena dentro de 5 dias. Patrick reforça que, se ele se aproximar de vilarejos humanos, deve tentar não chamar atenção, pois isso causaria discórdia. Kaluf comenta que tudo bem e começa a sair da masmorra. Antes de ir, ele afirma com um sorriso malicioso que, se as coisas derem errado, ele causará caos e voltará para a masmorra. Irritado, Patrick pede que ele pare de agir assim. Nós vemos o esqueleto murmurando e então dizendo que as coisas estão começando a se complicar. Ele vê em um papel que a arma de René está sendo leiloada pelos humanos. Em outras palavras, René possivelmente entregou o dente decapitado, que era uma das 36 obras-primas, em algum lugar e, em troca, trouxe uma pedra de mana contendo um demônio. Afirma também que, por causa disso, ela quase foi morta pelo próprio chefe, que perdeu o controle por causa disso. O esqueleto diz que sabe o que acontecerá e imagina seu senhor devorando várias pessoas e causando o apocalipse. Tentando se acalmar, o cavaleiro diz que ainda é cedo demais para a humanidade perecer, enquanto segura um pedaço de jornal na mão. À medida que continua lendo o jornal, o esqueleto fica alarmado ao ver que o grupo de ataque invadirá a masmorra em apenas 3 dias. Lembrando-se do que disse ao seu mestre, que ele deveria retornar em 5 dias, e com uma expressão preocupada, ele diz que está ferrado. Então vemos Kaluf deitado no meio de uma cratera após falhar em sua teletransporte. O rapaz resmunga que se teleportou para um local aleatório.
Ele então percebe que a causa disso é a pulseira que está usando, responsável por manter sua mana controlada, afirmando que tentará novamente. Kalov se levanta, usando suas sombras como suporte. Vemos então que as coordenadas para onde ele deseja se teletransportar são o lugar onde René estava vendendo as pedras para a cidade de Asta. Assim que se levanta, ele usa seus poderes das trevas para se teletransportar novamente para outro local distante. Podemos ver uma mulher com asas e chifres demoníacos sentada em um trono. Ela parabeniza os invasores que conseguiram chegar lá e então diz que, em troca, daria a eles uma morte honrosa. Então, um homem se coloca diante dela, ironizando e afirmando que a mulher é orgulhosa demais para alguém da raça demoníaca. Confiante, o homem saca sua espada e explica que todos ali fazem parte de um grupo de ataque que se autodenomina os Mercenários de Elite do Império do Tigre da Alvorada, um grupo classificado em 32º no ranking imperial. O mercenário afirma que em breve o mundo todo conhecerá seu grupo, dizendo que derrubará a demoníaca de seu trono. Olhando para os humanos com um ar de superioridade, a mulher demoníaca os chama de tolos. Enquanto se levanta e pega seu bastão, ela afirma ser a 17ª descendente do rei demônio Asmodus. Seu nome é Mels Deinagri e ela assume uma posição de batalha enquanto sorri, pedindo aos humanos que fiquem felizes em ouvir seu nome antes de morrer. O homem continua com uma postura confiante e sorri. Em seguida, ele imediatamente avança com a espada em punho, lançando uma lâmina em sua direção. A mulher se defende facilmente girando sua lança, enquanto olha para ele com desprezo. O mercenário fica impressionado ao ver que ela defendeu seu ataque tão facilmente. Um mago encapuzado conjura seu feitiço e ao mesmo tempo afirma ao seu líder que fornecerá o suporte necessário. Irritada, a mulher prepara um ataque com sua lança e ofende os humanos, chamando-os de seres insignificantes. Ela então conjura enormes chamas roxas com sua lança e as lança contra todos os mercenários. O líder da equipe usa sua espada para cravá-la no chão e joga os detritos para cima, defendendo-se do ataque. Enquanto se defende das chamas, ele fica maravilhado ao ver partículas de olhos, então percebe que a demoníaca já havia conjurado outro feitiço. A mulher então finaliza um feitiço glacial. Durante a conjuração, o mercenário lança detritos ainda no ar, afirmando que não a deixaria conjurar outro feitiço. Sui também avança em direção à mulher com a intenção de atacá-la. No entanto, a mulher já havia terminado o feitiço e lança espinhos de gelo em direção ao homem. No entanto, uma barreira se forma à sua frente, defendendo dos ataques de gelo. Enquanto a mulher fica confusa, acreditando que já havia derrotado os magos, ela olha em direção a eles e fica assustada ao ver que, mesmo feridos, eles ainda estão apoiando seu líder. Irritada, ela nota o homem avançando em sua direção e então reforça suas mãos afiadas com um feitiço de fogo. Os dois avançam juntos, e quando estavam prestes a colidir, eles atingem algo mais. Então, vemos vários detritos sendo lançados para cima enquanto os dois oponentes são lançados para trás. Ainda confusos, eles se perguntam o que aconteceu quando, de repente, algo apareceu entre eles. Em meio à fumaça, vemos uma figura se erguendo. Os outros mercenários ajudam seu líder a se levantar enquanto confirmam se ele está bem. O líder diz que está bem e pergunta quem apareceu, pois não sabia que outro grupo de ataque estava chegando. A mulher então se levanta, se perguntando se o grupo de ataque cresceu. Assustada, ela afirma que, se aqueles que chegam conseguem cruzar facilmente o castelo do Rei Demônio, eles devem ser fortes, enquanto se pergunta quem poderia ser. A fumaça começa a se dispersar, revelando uma figura. Então é possível ver Salo com uma postura imponente. Ele se vira e olha para o mercenário na sala, perguntando se eles sabem onde fica a cidade de Arson. Diante de uma situação tão incomum, todos na sala ficam perplexos, sem entender o que aconteceu. Irritada, a demoníaca e o mercenário questionam sobre o que aquele homem estava falando. A demoníaca então supõe que ele é um inimigo por causa de sua aparência humana e ordena que ele se afaste. Como ela é uma rainha demoníaca, continua falando com confiança para que todos na sala ouçam que, independentemente de quantos humanos vierem, ela os derrotará todos. Salo então se perde em seus pensamentos, questionando se aquela mulher era realmente uma rainha demoníaca. Segundo ele, os reis demônios que havia encontrado eram muito mais assustadores e imponentes. Continuando seu raciocínio, ele conclui que a diferença entre essa rainha demoníaca e as que enfrentou deve ser geracional. Ainda irritada, a demoníaca grita que punirá todos ali por destruírem sua propriedade própria, enquanto o mercenário retruca dizendo que a derrotará. Depois disso, vemos um grupo de humanos se aproximando e os mercenários afirmam que é o grupo de apoio. Salo estava prestes a perguntar novamente onde ficava a cidade de Arston, mas é interrompido pelos humanos avançando contra a demoníaca. Enquanto continua tentando perguntar onde fica a cidade, os humanos e a demoníaca trocam várias alfinetadas e insultos. O líder dos mercenários se defende do ataque e diz a seu grupo que não precisam ter medo porque agora tem apoio. Enquanto a batalha continua, Salo continua sendo ignorado a ponto de ficar irritado. Ele afirma que já teve o suficiente, mostrando uma expressão insatisfeita. Novamente, o homem se levanta enquanto pensa que precisa encontrar Rena o mais rápido possível e que não adianta tentar perguntar a humanos ali.
Continuando seu pensamento, ele afirma que qualquer atraso, ele sabe que Patrick irá lhe dar uma bronca. Os mercenários ao fundo acreditam que ele também faz parte do grupo de apoio e logo perguntam se ele vai ajudar ou se está com medo. Irritado, Salo ordena que eles se calem e imediatamente assume sua forma monstruosa. Enquanto se transforma, ele ataca todos os humanos que estavam ali. Completamente horrorizados, todos tentam escapar porque sabem que não podem vencer. No entanto, Salo devora todos os mercenários sem misericórdia. Após essa massacre, o monstro retorna à sua forma humana e caminha em direção à mulher. A demoníaca permanece paralisada, completamente confusa com a cena que viu. O silêncio é quebrado por um arroto de Salo, que momentaneamente assusta a mulher. Ela então, ainda confusa, pergunta o que Salo havia feito. Ela afirma que foi extremamente poderoso e que, com aquele poder, ele era certamente muito mais forte que ela. Os olhos da mulher então se iluminam intensamente. Ela diz que está muito interessada nele, animada. A demoníaca analisa todo o corpo de Salo enquanto pergunta qual é sua verdadeira identidade e como ele é tão forte. Sem dizer nada, o homem faz uma expressão de desprezo. No entanto, mesmo vendo essa resposta, a mulher permanece extremamente animada. Diante disso, ela se desculpa e então se apresenta adequadamente, fazendo uma pose flamboyante. Ela revela que é uma rainha demoníaca e a 17ª filha de Asmodus, e seu nome é Mels. Ela então pergunta novamente qual é o nome do homem à sua frente. Com uma expressão ainda mais desgostosa, Salo diz que odeia toda a situação. No entanto, percebendo que tem pouco tempo a perder com assuntos triviais, ele logo tenta se apresentar. Mas o homem hesita e começa a raciocinar. Ele percebe que, se revelar sua identidade, a notícia pode se espalhar rapidamente. Então, para sair daquela situação, tenta inventar um novo nome. Sem criatividade, ele se apresenta como Svaldo, o cabeça redonda, tentando parecer mais convincente e dá um joinha para a mulher, pensando que esse nome é terrível, mas que servirá. Ao ouvir o nome, os olhos dela se iluminam novamente e ela pede permissão para chamar o homem de Lord Svaldo. Ela então rapidamente o agradece por vir salvá-la. Svaldo diz que não tem problema, mesmo sabendo que não foi intencional. A garota faz uma expressão de birra e o agradece novamente, afirmando que se ele não a tivesse ajudado, ela poderia estar morta. A garota então sorri, dizendo que quer retribuir o favor. O homem então sorri e a agradece, perguntando imediatamente depois se a garota sabe onde fica a cidade de Arston. Confiante, Svaldo comemora por ter escolhido corretamente e eliminado apenas os humanos. No entanto, para a decepção de Svaldo, a mulher pergunta o que Arston é. Em poucos segundos, o homem muda completamente sua expressão para decepção. Ele percebe que a demoníaca nem sabia o que Arston significava. Irritado, ele pensa que perguntou a pior pessoa possível. Já desencorajado, ele pergunta onde fica a vila humana mais próxima. Ela responde que a vila humana mais próxima se chama Lias. Pensativo, ele pergunta se Lias é a capital imperial. Infelizmente, logo percebe que Lias está a 2 meses de distância da cidade onde Rena provavelmente está. Frustrado, o homem cai ao chão, completamente sem esperança, percebendo que cometeu um grande erro. A mulher rapidamente pergunta o que aconteceu e se ele está bem. Ao ouvir a palavra erro, ela percebe que ele provavelmente quer ir para uma cidade distante, então sugere que ele use o Ruby de teletransporte. Confuso, Salo pergunta o que é isso. A mulher explica que é algo criado pelos humanos através da magia e alquimia e, pelo que sabe, esse objeto tem a tecnologia para transferir alguém através do espaço. Salo se levanta e pergunta onde fica esse Ruby. A garota então comenta que o Ruby fica na capital imperial. Salo e Mels chegam em Lias. Ele questiona se esse seria o famoso centro da capital imperial. A garota, extremamente animada, confirma e afirma que não há lugar melhor para reunir informações. Salo não acha que encontrará Rena lá, mas precisa reunir informações, já que não tem certeza de onde ela está. Mels então confirma se a garota que Salo estava procurando era uma com cabelo prateado. O homem, confirmando, afirma que é. A mulher pede para ele não se preocupar porque ela o ajudará a encontrar a garota. Ele pergunta se ela é a senhora do castelo do Rei Demônio e se é seguro para ela deixar o castelo. Com um leve sorriso, ela agradece a preocupação dele. Mels explica que ela é uma demoníaca nascida para governar, então, independentemente de onde estiver, é considerado território demoníaco e todos os demônios são seus soldados. Salo então pergunta se esse é um poder de rainha demoníaca e se ela pode reunir todos os demônios livremente. A garota, orgulhosamente, confirma a teoria do homem. No entanto, ela diz que, embora isso seja verdade, nunca tentou usar tal poder. Com uma rápida mudança de expressão, o homem logo parece desapontado. Animada, ela confirma que seu pai usou essa habilidade, então ela também pode usá-la. Salo simplesmente aceita. Ela acrescenta que o castelo de seu pai foi parcialmente destruído, então ela não teve escolha. Ele se desculpa pela destruição que causou, enquanto ela o tranquiliza.
A garota explica que já estava acostumada com isso e não podia evitá-lo porque a capital humana estava em frente ao castelo dela. Encerrando a conversa, ela diz que devem começar a reunir informações. Sallow concorda. Durante a caminhada com a garota, Sallow sente uma má sensação, como se algo ruim fosse acontecer. Depois de um tempo, vemos um barman entregar 2 cervejas à mesa onde os dois estavam sentados. Olhando para a bebida, Sallow percebe que sua intuição não falhou e não entende por que isso era necessário. Mel's então pega seu caneco, dá um gole na bebida e Sallow, confuso, pergunta à garota por que estavam perdendo tempo ali. Quando a demoníaca termina de beber, ela começa a explicar. Ela menciona que Sallow provavelmente não sabe muito sobre o mundo humano porque os bares são os lugares com as maiores fontes de informação. Estendendo sua mão para cima, ela pede que ele olhe ao redor e veja todas as conversas acontecendo. É possível ver que o lugar está completamente lotado e várias pessoas bebem enquanto conversam. Ela continua afirmando que todas essas conversas são verdadeiras gemas de informação. Enquanto repousa o queixo nas mãos, ela sorri para o homem, dizendo que tudo o que ele precisa fazer é escolher qual delas ouvir. Confuso, ele olha para o lado e pergunta o que ela quis dizer com isso. Logo, o homem vê um quadro com vários papéis informativos pendurados. Eles se levantam e caminham até lá. A garota diz que não sabia que tinha um daqueles ali. Ela explica que é a rede de informações que mencionou antes. Sallow diz que não se lembra de ela ter falado sobre isso. Ele então pega um papel do quadro e começa a ler. Mel's explica que é uma lista de expedições para as masmorras e serve para evitar que mais de um grupo entre em uma. Ela acrescenta que nunca pode haver 2 grupos distintos de humanos ao mesmo tempo em uma masmorra e, se isso acontecer, haverá problemas de distribuição de pagamento. Com uma expressão triste, ela diz que se os humanos invadissem as masmorras em grupos maiores, teriam uma chance muito melhor de vencer, mas não conseguem fazer isso porque estão completamente cegos pela ganância. Ao ouvir isso, Sallow diz que é melhor para eles. A mulher, intrigada, pergunta por quê. Ele disse a nós e qual era o propósito de dizer isso, perguntando se ele também era um demônio de masmorra. Enquanto ela inclina o rosto em direção ao dele, ela menciona que é estranho para um demônio de masmorra poder andar tão livremente. Tentando escapar, Svaldo diz que está muito preguiçoso para tentar explicar e pede que ela esqueça isso, mesmo que ela diga que ele tem muitos segredos. Ela afirma que deixará isso de lado e que ele deve ter motivos para esconder tudo. Aliviado, o homem continua a analisar o resto dos papéis no quadro quando se surpreende ao ver um. Ele percebe que um dos papéis se refere ao núcleo antigo, mas nota que a lista de ataques está vazia. Assim, conclui que não há grupo de ataque para invadir sua masmorra e, portanto, provavelmente teria mais tempo. Curiosa, Mel's pergunta qual papel o homem está olhando. Sem obter resposta, ela insiste em ver o que ele tinha. Finalmente, Svaldo mostra o papel para a garota, que logo sorri ao ver o que é. Ela lê e confirma que o papel é sobre o núcleo antigo, uma das 7 masmorras malignas. O homem então interroga se a demoníaca sabia sobre o núcleo antigo, e ela imediatamente afirma que sim, enquanto arranca o papel do quadro. Ela exalta a grandeza da masmorra, dizendo que é a mais poderosa entre as 7, com os olhos brilhando, afirmando que qualquer demônio gostaria de fazer parte dela. Continuando, explica que o governante dessa masmorra é o Senhor de toda a criação, o guardião de Deus, e também é o auge de todos os monstros. Alegremente, ela recita o nome Senhor Svaldo, enquanto ele se lembra de Patrick e Rena discutindo com ele. Ele se pergunta se realmente era tudo isso. A demoníaca também diz que, de todos os núcleos, o núcleo antigo é sua masmorra favorita. Ela revela que quer se tornar mais forte para encontrar o Senhor Svaldo no futuro. Suando, o homem percebe que ela está dizendo tudo isso sem ter ideia de que está diante do Senhor que tanto deseja. A mulher afirma que quer ser assim no futuro e acrescenta que seu pai também era um homem forte e um verdadeiro rei demônio digno do trono, ao contrário dela. Com uma expressão triste, ela conta que o que aconteceu foi que havia apenas um humano mais forte do que ele. Segundo ela, era um jovem herói chamado Verna. Svaldo diz que esse é um herói que até derrotou o rei demônio, e ele não quer se aproximar dele. Ele nem percebe que derrotou esse chamado herói com apenas um golpe. A garota diz que não pretende passar a vida gerenciando uma masmorra como seu pai fez. Ela quer permitir que todos os seus demônios façam suas próprias masmorras, e é por isso que vai se fortalecer. Pergunta ao homem o que ele pensa sobre isso, sorrindo, imaginando que é bom ser jovem. Svaldo acena com a cabeça. O homem se lembra de que costumava ser assim, há tanto tempo que não consegue nem lembrar. Naquela época, quando ainda estava cheio de vigor, liderou exércitos poderosos, fortes o suficiente para conquistar o mundo e tentar dominar todo o conhecimento do mundo, esforçando-se mais do que qualquer outro monstro, alegando que até se associou a humanos e que, por um tempo, dedicou tudo a eles. No entanto, no final, percebeu que tudo o que fez foi em vão e agora seu único desejo é dormir o dia todo. Encerrando seu raciocínio com uma expressão determinada, ele percebe que a mulher estava deitada na mesa. Ao notar isso, percebe que a garota estava dormindo. Ainda no local, vemos um homem dizendo que esqueceu de colocar um pedido de submissão de masmorra no quadro. Ao mesmo tempo, Svaldo leva Mel's inconsciente para as salas dos bares.
Durante isso, um homem reclama com o cara por ter colocado o papel agora. Então, vemos que esse papel se refere ao núcleo antigo e que 31 soldados sob o comando do líder da expedição, Nin, invadiriam a masmorra dentro de 72 horas. O dia começa e vemos Mels deitada na cama em um quarto. A garota começa a se levantar, resmungando sobre uma forte dor de cabeça. Svaldo entra no quarto e pergunta se a garota já acordou. Ela relata não se lembrar do que aconteceu na noite passada e, quando Svaldo estava prestes a comentar algo, ele olha para a garota e congela, surpreso. Ele cai para trás, mantendo uma expressão de espanto. Mels pergunta por que ele está agindo assim. Ainda confuso, o homem pensa que deve estar sonhando e permanece perplexo. A razão para a surpresa de Svaldo é então revelada. Vemos a ex-demoníaca em uma forma completamente infantil. Svaldo pergunta por que ela se transformou em uma criança. Irritada, ela se levanta afirmando que não é uma criança. O homem pergunta se ela então ficou mais jovem. Irritada, a garota começa a socar o homem enquanto o chama de rude. Ele continua dizendo que é toda culpa dela por de repente ficar jovem. No meio da chuva de socos em seu rosto, durante seus ataques, ela afirma que não ficou mais jovem. Ela explica que a aparência da noite passada era sua segunda forma, que ela usa para não ser subestimada pelos humanos. Esta aparência atual é a primeira forma. Ele pergunta se a versão atual é a forma original dela e a demoníaca confirma que sim. O rosto de Svaldo incha por causa dos golpes e Mels logo pergunta como o rosto dele ficou assim. Independentemente, ela diz que a magia que usou para obter a segunda forma apenas reflete como será sua aparência futura. Em outras palavras, quando ela crescer, será como sua outra forma. Svaldo apenas concorda, apontando para ele. A garota pergunta se ele realmente entendeu e ele responde que sim, ainda mantendo-se irritado sem razão aparente. O homem comenta que eles precisam de novas roupas porque as antigas estão muito grandes para a garota, insistindo que ela pare de ser tratada como uma criança. A cena salta para a casa do conde na cidade de Arston. É possível ver a entrada da mansão, que tem um portão alto. A cavalaria chega e se posiciona em frente aos moradores. Um mensageiro desmonta e ordena que o conde abra os portões para receber a equipe de ataque. Ele continua e informa que vieram de Lias para invadir e dominar o núcleo antigo. Ao lado do mensageiro está o líder da expedição, Nin, montado em seu cavalo e vestindo um casaco branco e imponente. O conde se pergunta quem é responsável por enviar esses documentos. O homem, então, responde que foi enviado pelo terceiro olho. Em seguida, vemos o conde Atar, um homem vestido, finalmente, com longos cabelos loiros e uma expressão irritada, com veias saltadas. O conde, em seus pensamentos, menciona que o terceiro olho é uma maldita associação controlada pela lei imperial. Ele enfatiza que, para masmorras com uma classificação superior a B, é necessário obter permissão do proprietário do território antes de poder subjugá-la. Ele afirma que eles não enviaram um pedido, mas um aviso, e que, sendo uma ordem imperial, não tem o direito de recusá-la. O conde pergunta à criada se ela acha que esse grupo de ataque é forte o suficiente para subjugá-lo. Mesmo hesitando, a mulher balança a cabeça em sinal de negativa. Ele concorda e também pensa que é um grupo fraco demais para uma masmorra tão poderosa. Quanto ao líder do grupo, chamado Nin, ele nunca ouviu falar dele. Ainda irritado, ele se pergunta o que o maldito terceiro olho quer. Segundo ele, se o grupo tocar na masmorra de forma errada, colocaria todo o território de Arston em risco. Uma pergunta surge, e ele se pergunta se deveria pedir a um grupo mais forte para ir até a masmorra. No entanto, para fazer isso, teria que ser um grupo de confiança. A criada, então, diz que ele pode encontrar a resposta mais perto do que imagina. Entendendo o que a mulher quis dizer, ele percebe que, se chamasse a Torre Mágica, seria completamente possível. O conde recorda que ouviu rumores de que a Torre Mágica se expandiu enormemente devido a pedras de mana de alta qualidade de origem desconhecida. Mesmo com o crescimento acelerado, uma classificação de torre subjugando uma das 7 masmorras malignas é improvável. No entanto, ele menciona que, se tudo o que ouviu for verdade, há uma possibilidade de que isso funcione. Com um sorriso, ele lembra que o guardião do caminho certo foi derrotado. Então, resta apenas o chefe da masmorra que derrotou o herói Verne e seus subordinados. Atar conclui seu pensamento e ordena a seu servo que envie alguém para a Torre Mágica com pedido imediato. Ele promete fama e dinheiro se conseguirem subjugar o núcleo antigo. De qualquer forma, a porta do cômodo em que estavam é violentamente aberta, e uma voz imponente diz que ninguém, exceto eles, entrará na masmorra. O conde fica confuso, perguntando quem poderia ser. Logo vemos Nin, um jovem de cabelos loiros, acompanhado de mais 2 figuras. Uma dessas figuras é gigante e carrega uma enorme arma, enquanto a outra parece ser uma linda garota com cabelos verdes. Ao entrar na sala, Nin pergunta se aquele seria o conde Atar. O conde imediatamente responde perguntando quem eram aquelas pessoas. Nin se apresenta e diz que, como não abriram o portão, eles têm que invadir. O conde pergunta por que vieram lá sem aviso prévio. O jovem se senta no sofá da sala e pergunta se o conde recebeu os documentos. Então ele olha para o conde com uma expressão ameaçadora,
questionando se há alguma razão pela qual não podem ir lá. Nervoso, o conde responde que não há, enquanto nota a sede de sangue do garoto, mesmo sendo tão jovem. A garota afirma que são visitantes e pede algo para comer. O conde ordena ao servo que vá fazer o que a garota pediu. Após a comida chegar, o conde está sentado em frente a Niin, enquanto a garota começa a comer ao seu lado. Atar logo pergunta por que eles estão atrás dele. Com confiança, Niin diz que é óbvio que estão lá para conquistar o núcleo antigo. O conde relata que só faz um dia desde que os documentos oficiais chegaram até ele, e que chegaram muito rápido. Ele continua e pergunta se já sabem quando vão atacar. Niin assume que iriam hoje, mas um evento imprevisto ocorreu, então provavelmente irão amanhã. Impressionado, o conde diz que isso é muito rápido e afirma que, se precisarem de acomodações, ele oferecerá total apoio. Niin, colocando os pés em uma pequena mesa à sua frente, diz que não será necessário. Ele então informa que apenas visitarão a Torre Mágica e depois partirão. Estupefato, Atar pergunta por que estão indo para a Torre Mágica. O jovem diz que não é nada especial. Então, com um sorriso extremamente perturbador e assustador, ele afirma que vão matar todo mundo lá. Chocado, o conde pergunta do que ele está falando. Niin revela que ouviu tudo e sabe que o conde pretendia liderar a subjugação da masmorra para a Torre Mágica. Olhando friamente para o conde, ele afirma que eles também estão lá para dominar a masmorra e que não hesitará em se livrar de qualquer um que tentar incomodá-lo. Niin comenta que apenas o grupo mais forte será capaz de derrotar a masmorra. O conde imediatamente se desculpa e diz que não pedirá outro grupo, pedindo que comecem o ataque quando quiserem. Enquanto morde um biscoito, Niin sarcasticamente agradece ao conde por sua generosidade. Em outro lugar, vemos Patrick treinando com sua nova espada enquanto diz que os invasores estão chegando. Neste momento, Svaldo e Mels estão caminhando pela capital imperial. Logo, Mels avista guardas e avisa o rapaz sobre a direção. Svaldo informa ao guarda que gostaria de ir ao centro de teletransporte. Surpreendentemente, o guarda responde que ainda tem um longo caminho a percorrer. Confuso, o homem pergunta ao guarda onde fica o centro. O guarda explica que onde estão é apenas a entrada e que o centro está localizado fora do Palácio Imperial. Ele acrescenta que ainda terão que passar por mais 3 muralhas do castelo. O monstro, então, pergunta quanto tempo levaria para ele chegar ao seu destino. Após calcular, o guarda informa que, se for a pé, deve levar cerca de 1 semana. Estupefato com a informação, Svaldo não acredita no que ouviu. Ele sabe que, se levar tanto tempo, Patrick provavelmente já terá escapado da masmorra. Mels, então, sussurra sugerindo que usem magia de voo. Svaldo não aceita a ideia e explica que, se liberarem mana demais, serão descobertos pelos humanos. No fundo, um homem idoso aparece e chama os dois. O velho pede desculpas por interferir e pergunta se estavam tentando ir ao centro. Mels, desconfiada, confirma, mas queria saber quem era o velho. Ele se apresenta como motorista da carruagem voadora, Belver. Confusa por não saber o que isso significa, ela pergunta o que é. Ele aponta para uma carruagem puxada por um monstro com aparência angelical. Ele diz que a criatura é um homúnculo de 4ª geração abandonado. Comenta que a besta é o resultado do plano de fabricação de anjos artificiais realizado pelo Império. Svaldo diz que entendeu, e a jovem olha com desgosto para a criatura. Logo, o velho acrescenta que a criatura é forte e pode voar, mas foi abandonada por não conseguir causar o colapso da igreja, que era seu propósito original. A pequena garota pergunta se os experimentos com homúnculos acabaram, e o velho responde absolutamente não. O homem idoso acaricia a criatura e afirma que o Império nunca desistiria desse tipo de poder. Ele também enfatiza que há rumores sobre algum lugar que produz homúnculos em grande escala. Confuso, Svaldo pergunta se eles não são mais incubados em jarros gigantes. O velho nega, dizendo que esse método é ultrapassado, pertencente à 1ª geração de homúnculos, que aconteceu há mais de 150 anos. Ele então reflete e percebe que já se passaram 150 anos desde o nascimento de René. A garota examina a carruagem, notando que é de alta qualidade e pergunta quanto tempo a viagem levará. O velho explica que a jornada leva 3 horas e mais 1 hora para a inspeção realizada pelo castelo. Svaldo pergunta qual seria o custo e o homem responde que custaria 8 moedas de ouro para levar os dois. Nosso protagonista fica surpreso ao ver que isso equivalia a 800 moedas e menciona que um cavaleiro na taverna custava apenas 8 moedas de prata. A garota informa que não tem dinheiro algum e Svaldo também diz que não tem nada, enquanto vasculha os bolsos. Durante sua busca, ele encontra uma boa quantidade de moedas de ouro em seus bolsos, que foram deixadas por Patrick. Os dois entram na carruagem e decolam. Durante a viagem, Mels pergunta quem deu tanto dinheiro a Svaldo. Ele se deita e boceja, respondendo que foi um membro da masmorra que secretamente lhe deu. Confusa, ela pergunta como ele poderia andar tão livremente sendo um monstro da masmorra. Ele responde que foi expulso. A garota pergunta se a pessoa que ele está procurando também é um membro expulso da masmorra. Ele responde que sim.
Durante a viagem, a garota olha para a vista e enfatiza que, mesmo após ser expulso, ele ainda se importa com um membro da masmorra. Com uma expressão de lágrimas, ela afirma que quer amigos assim. Então, ela deseja ter uma vida como a de Svaldo, onde você tem pessoas para cuidar de você e você cuida delas. Sonolento, ele simplesmente concorda com a afirmação da garota. Após a viagem, eles finalmente chegam à Rua do Ouro e procuram a localização do Ruby. Vemos Svaldo questionando se realmente não poderiam usar o Ruby de teletransporte. O atendente do Ruby confirma isso, pedindo desculpas imediatamente pela situação. Triste, a garota pede desculpas porque não poderia saber que isso aconteceria. Vendo a urgência dela, a guarda local explica que podem retornar às 20 horas e que o Ruby estava fechado por causa da leilão que ocorrerá. Ele então entrega a Svaldo um papel e afirma que, ao final do leilão, o Ruby será reaberto. Nosso protagonista pergunta se eles iam fechar o Ruby só por causa de um leilão. Na tentativa de acalmá-lo, o homem explica que sim, porque um item extremamente raro apareceu. Esse item é o dente decapitado que estava desaparecido há vários anos e foi colocado em exibição há alguns dias. Então, Svaldo olha para o papel e se lembra de ter visto aquela arma antes. À medida que percebe isso, sua voz treme e ele afirma que a arma pertence ao seu amigo. O oficial pergunta se ele está enganado, enquanto ele nega. Ele então descreve a arma que pode mudar de forma. Confuso, a guarda diz que ele deve estar enganado, pois só existe uma arma assim. Colocando a mão no rosto, ele percebe que, se só existe uma, e essa era a arma de René, seu corpo começa a ser tomado pela raiva, imaginando que René pode ter sido derrotada por humanos. Seu rosto começa a se distorcer e ser dominado pela escuridão. Ele menciona que até os 7 chefes das masmorras malignas teriam dificuldade em lidar com René, afirmando que sua companheira é forte e que seu título de Senhora da Lâmina não é em vão. Ele então se pergunta se René estava com sua arma quando saiu. Se René estava carregando uma lâmina quando saiu, realmente é uma miséria. Suas roupas não tinham onde armazená-las, e mesmo assim, ela ainda jogou uma em sua direção. Ela nunca teve menos de 5 lâminas ao lutar e não é como Patrick, que se torna ainda mais forte com apenas uma lâmina, porque se ela ficar sem suas lâminas, não há muito que ela possa fazer. A garota está preocupada com a condição de Svaldo, enquanto ele pensa nisso. Ele simplesmente não consegue aceitar que meros humanos poderiam ter feito isso com ela. Se René realmente não está mais viva e se isso foi feito por um humano inútil, a coisa certa a fazer seria acabar com a vida de todos os humanos que estavam lá. O tolo à sua frente já está desesperado. Não demora muito para ele entrar em choque e cair no chão inconsciente. As coisas estão ficando cada vez mais sombrias e a garota se esforça para acalmar Svaldo. Ela até o puxa pela manga da roupa para ver se consegue chamar sua atenção. Ela quer que ele pelo menos responda e diga por que ele está tão fora de controle. Olhando para ela, ele pergunta sobre a lâmina decapitante, que é uma das 36 obras de arte virtuosas. Se realmente só houver uma no mundo inteiro, pelo que ela sabe, não deveria haver mais de uma. Ela quer saber por que a curiosidade repentina e ele diz que pertencia a um amigo e que gostaria de encontrar essa lâmina. Agora que ele tem a informação que queria, ele diz que não precisa mais da ajuda dela, já que ele já sabia o caminho para Arston. Ele poderia seguir esse caminho calmamente agora, e seria melhor para ela sair o mais rápido possível. Mesmo ouvindo isso, ela insiste em ficar, porque quer saber se o amigo a que ele se refere é o demônio que assume a forma de uma mulher de cabelo prateado, uma guerreira que empunha uma das 36 lâminas virtuosas. Ele a olha, ao ouvir essas palavras, e diz que é René, a donzela das lâminas. Pela reação dele, a garota imagina que acertou o alvo, e Svaldo pede que ela pare com as provocações. Ele então pergunta quanto ela gostaria de saber sobre isso, mas ela diz que ele não precisa contar tudo, mesmo usando sua voz assustadora para intimidá-la. Afinal, ela já sabia como ele era. Ela sabe que René é uma guardiã do grande centro dos anciãos, uma das mais altas entre os mais altos, e se ele diz que ela é sua amiga, então ele só pode ser o mestre do centro dos anciãos, o grande senhor Svaldo. Essa afirmação o surpreende muito. Diante disso, ele confirma sua identidade, mas ela não teve a chance de ouvir a resposta, já que disse que ele deve ser um subordinado do grande senhor Svaldo. Ele suspira ao ouvir isso, mas por dentro ele se encolhe, porque ela assume algo tão óbvio e inadequado. Ela ainda se exibe, pensando que, pelo olhar dele, ela deve ter sido bastante precisa e perspicaz em sua conclusão. Além disso, há algo mais que ela deseja. Porque ela sabe que tipo de pensamentos passam pela cabeça dele e pretende ajudá-lo, queira ele ou não. Mas, para ele, se ela afirma estar próxima do nível do rei demônio, parece que não poderá fazer isso apenas discutindo. Ela diz que não é quem se torna rei que dita lógica, é o rei quem dita lógica. Aquela conversa estava tomando direções estranhas e seu rosto não conseguia esconder isso. Ela diz que essa não é a expressão do Svaldo que ela conhece, porque não muito tempo atrás ele estava todo assustador, com coisas saindo de suas costas. Mesmo assim, ela está feliz que ele voltou ao normal e que realmente vai ajudá-lo de agora em diante, e que ele não deve usar aquela voz para dizer essas coisas novamente. Ela quer que ele prometa. Finalmente, o dia do leilão chegou.
Na entrada dos fundos, um guarda está trabalhando preguiçosamente, pensando que ele nem queria estar ali. Alguém o chama. Duas pessoas querem participar do leilão e perguntam se podem entrar por ali. Ele se assusta e diz que sim, mas que precisa ver a identificação deles primeiro. Ela se apresenta como Mels, da casa de Agria, e que esse é seu servo, Sval. O guarda pede que ela aguarde um momento enquanto procura o nome dela na lista. Ele diz que ela não estava na lista para aquele dia, e Mels diz que isso é muito estranho. Então, ela pergunta se Sval tinha algum convite com ele. O homem diz que sim e se aproxima do guarda, que diz nervosamente que convites não foram enviados. O pobre guarda recebeu um tapa na cara que deve ter doído um pouco. Sval diz que aquele era seu convite para a vida após a morte. Ele disse que a garota poderia vestir roupas diferentes, e ela diz que ele deve ter medo de ser seduzido por sua beleza, mas ele diz que ela é uma criança e deveria se vestir como uma. Logo eles começam a discutir sobre isso, enquanto Mel diz que não está no castelo Sheik. O céu vermelho sombrio se estende até onde a vista alcança. Deitada na cama, a mulher diz que René não poderá mais voltar ao centro dos anciãos.